vocês? Estou aqui novamente com mais um programa nos caminhos do xamanismo para tratar com vocês sempre um tema ou temas, né, relevante ao que eu chamo de xamanismo de origem. E antes de começar eu vou falar algumas palavras para que a gente possa então dar início a esse programa, que eu vou tratar de assuntos que diz respeito a dois caminhos que a gente pode entender talvez das origens do xamanismo. O tema de hoje é xamanismo, os dois caminhos, como vejo e a floresta, tá bom? Bom, antes de mais nada, quero agradecer então novamente ao pessoal da Cron TV, a Cris Pascoal, a Cris Lantin, ao Rafael, meu amigo, e agradecer sempre pelas edições que ele faz para mim, e não só isso, pelo apoio que a própria revista Alfa de Ufologia dá para esse programa. Quero agradecer de coração, agradecer a minha própria livraria, que é a Livraria Espaço Sebo Chama de uma Vela, que também apoia esse programa, e é onde eu gravo aqui a nossa fala, a minha fala, enfim, conversa com vocês. Quero agradecer de coração. E agradecer a todos que estão sempre ali no chat, seja ao vivo ou mesmo depois. Então, assim, eu quero começar hoje essa fala, essa abordagem, comentando sobre algumas coisas que eu mesmo falo. Então, por exemplo, vocês vão ver algumas entrevistas minhas, onde certas pessoas, seja entrevistada, o entrevistador ou entrevistadora, onde ela me pergunta se eu sou xamã ou não. E eu fico muito sem graça em responder. E com toda a responsabilidade, muitas vezes eu falei sim, mas de uma maneira que depois eu fiquei incomodado, tá? E quando eu falo, sempre é recorrente quando eu falo assim: se eu falar para vocês que eu sou um xamã, estarei mentindo, e se eu afirmar que não sou um xamã, também estarei mentindo. Essa fala, ela tem uma verdade, ou ela tem verdades. Vale lembrar, não importa o xamanismo que se manifesta hoje, mesmo ele sendo de origem, mesmo ele sendo antigo, mesmo ele sendo de um passado muito remoto, infelizmente, todos eles, sem exceção, desde o xamanismo na Europa, desde o xamanismo na Sibéria, desde o xamanismo nas Américas, sofreram e sofrem sincretismo, seja ali religioso, ou interferência ou aculturação de outra realidade que não são a deles. Então, assim, isso se apresenta não só no trato prático do próprio xamanismo, mas também na fala das pessoas que divulgam o xamanismo. E a gente tem que entender isso. Então, por exemplo, eu vou dar uns exemplos como que eu entendo o xamanismo enquanto estudioso, enquanto historiador que pesquisa, enfim, que faz um trabalho de pesquisa histórica, documental, arqueológica, enfim, e também com um parecer das minhas experiências. Então, assim, eu vejo o xamanismo de origem e eu tento apresentar ele para vocês de maneira limpa, pura, mas é muito difícil. Por exemplo, se eu apresento para vocês alguma referência de um xamanismo que se apresenta mesmo hoje na Sibéria, e ele está muito, mas muito gravemente contaminado, ou a gente pode falar assim, influenciado pelo pensamento ocidental, pelo cristianismo principalmente, e por culturas que estão em torno deles, infelizmente, porque aí as origens, a base principal, né, o que de fato é o xamanismo, e eu sempre falo com toda certeza que é ligado à feitiçaria, ele perde um pouco, ele se distancia um pouco dessa questão da feitiçaria e se concentra, como vocês podem ver até mesmo em muitas divulgações nas redes sociais, como um xamanismo ligado às questões da cura. Né? Só falar os cães já começa a latir aí, ó. Então, assim, é muito inapropriado, muito reducionista a gente entender que o xamanismo, nas suas origens, ele se pauta apenas da questão de curar. O xamanismo, a sua estrutura ampla, a sua estrutura original, ela
ela tem como força, como movimento, a construção da nossa humanidade e da nossa cultura de uma forma geral, sobre vários aspectos. Então, assim, gente, eu peço até desculpa, eu estou gravando num horário que, infelizmente, esse barulho eu não tenho como gravar hoje em outro horário. Não tenho. Então, eu peço desculpa. Né, aqui do lado tem um canil e até legal, eu gosto dos cães, mas até enriquece um pouco a nossa fala aqui. Mas se tiver atrapalhando muito, vocês me falam, eu tento gravar sempre no horário que não tem esses barulhos aqui. Mas continuando. Então, por exemplo, eu enquanto praticante daquilo que eu chamo de feitiçaria, eu tenho a certeza que estou praticando xamanismo. Muitas pessoas podem discordar de mim, porque elas têm o direito de discordar, mas eu pratico, no meu entender, com os meus limites, com as minhas limitações, porque eu estou na cidade, né? E necessariamente você não precisa estar fora da cidade para praticar o xamanismo. E se eu falar para vocês, nesses últimos 25 anos, eu pratiquei em torno de uns 6 rituais por ano em 20 anos. Por aí, mais ou menos. Rituais de origem do xamanismo, de xamanismo de origem, de xamanismo puro, xamanismo que vem da tradição do Neolítico, ali passa ali para as grandes civilizações, né? Inca, a gente pode falar, os povos nórdicos, mesmo China, mesmo Japão, mesmo, enfim, a Euroásia, vamos falar assim para resumir, né? Alguns momentos, raramente, africano, raramente, porque o xamanismo, infelizmente, na África, praticamente ele desapareceu, né? Como eu já falei algumas vezes, o xamanismo que se apresenta na África hoje é uma feitiçaria ligada muito à cura e a tradições culturais. Né? Uma hora a gente comenta sobre isso. Então, assim, a minha estadia, o meu relacionamento com o xamanismo, ele é particular. Eu nunca pertenci a nenhum tipo de grupo, porque aí eu não estaria conivente ao próprio xamanismo. Eu sou uma pessoa super solitária nesse aspecto, ligada aos rituais do xamanismo. Eu apenas fiz muitos rituais a um amigo meu que é um grande bruxo, um grande xamã, um grande feiticeiro, e nós fizemos 99% desses rituais que eu falei para vocês juntos, porque ele que vai trazer para mim toda essa referência do xamanismo de origem, do xamanismo primitivo, do xamanismo primordial, né? O xamanismo que vem de lá de trás. Então, assim, a minha experiência, ela serve nesse sentido. E os estudos que eu venho fazendo de história, os estudos que eu venho fazendo de antropologia, colhendo na medida que eu posso, e não há necessidade de eu fazer pesquisa de campo, porque muitos excelentes profissionais e que têm a capacidade de ir nesses lugares e que têm o recurso para esses lugares e foram para esses lugares, já me trouxeram as respostas que eu queria, e essas respostas vão se juntando ao que eu venho praticando durante tantos anos. Então, assim, no próximo programa eu vou contar a história para vocês de um momento que eu passei. É o último que eu vou falar, gente. Eu não vou mais, não me sinto confortável, não me sinto bem. No dia seguinte eu fico muito incomodado de relatar as minhas experiências para o público, porque geralmente não é muito apropriado relatar essas experiências tão íntimas. Mas a dos cães, como eu já falei em público isso, talvez no próximo encontro nosso aqui, eu vou anexar, com permissão do meu amigo Fred John, uma entrevista que ele fez comigo de uns 6 anos atrás, tirando algumas questões que eu mudei. A minha ideia sobre xamanismo está presente ali, e ali eu conto a história dos cães. Vamos ver se der, eu anexo esse programa, que foi uma entrevista que tenha mais ou menos 1 hora. Na verdade é uma entrevista de 4 horas, repartida em 4, mas eu falo dos cães na primeira hora. E eu posso anexar aqui para vocês, vocês vão ficar sabendo esse ritual, essa minha experiência com os cães, que foi também uma das mais fantásticas experiências que eu já tive. E as outras experiências eu não vou mais assim me disponibilizar a falar, para me preservar também, porque infelizmente dentro do próprio xamanismo eu percebo uma racionalidade.
Mesmo no xamanismo que algumas pessoas levam como tradicional, eu percebo ainda assim uma racionalidade. Mesmo as pessoas que defendem, ou é contra, na realidade, que defende o xamanismo de origem, é contra o xamanismo de plástico, eu percebo ainda que existe uma racionalidade. O xamanismo não tem que ter racionalidade. O xamanismo não tem que ter essas concepções que a gente veio determinando no decorrer desses 2, 3 milênios, onde essas ideias ocidentais, ainda mais ligado à cultura judaico-cristã, e que de uma certa maneira palideceu, vamos falar assim, palideceu, deixou muito pálido o xamanismo de origem. E o que a gente vê hoje está muito, muito misturado e é muito difícil. E olha que eu não estou falando do xamanismo de plástico, eu estou falando das pessoas sérias, bacanas, que fazem um estudo bacana, que é envolvido de fato com o xamanismo, mas mesmo assim eu percebo ali uma fala muito recorrente de resquícios até mesmo da nova era em alguns momentos, ou de um xamanismo que se inventaram a partir da metade do século XX. Então esse é o início da nossa fala. Eu queria então apresentar para vocês agora, para a gente entender como... Não, gente, eu quero... Desculpa, eu precisava falar essa fala, fazer esse texto aqui, falar para vocês o que eu estou falando sobre o que eu entendo. Uma coisa que eu não posso esquecer com relação às plantas ou bebidas psicodélicas. Eu gosto de falar psicodélica porque ela... ou eteógenas. Eu acho que também nós temos que tomar um cuidado de como utilizar, com certeza, temos que ter responsabilidade de como utilizar, mas essas plantas e bebidas, eu falo isso também por um longo período de pesquisa que eu venho fazendo, que essas bebidas ou substâncias, elas não são só apenas para o uso no sentido ritualístico, elas não são, quem afirmar está cometendo um erro básico, e elas também não são apenas para uso de rituais religiosos. Elas são também para rituais religiosos, também para rituais de xamanismo, mas essas plantas, na sua origem, nós não sabemos direito como que foi e como que se deu. Apesar de eu ter aqui um dos livros mais importantes sobre os estudos de drogas, enfim, né, nós usamos substâncias ou drogas há 2 milhões de anos, mais ou menos. Em sentido ritual, tudo indica que a gente começa a usar aos 40 mil anos. Só que eu fortaleço. Mesmo a ayahuasca, que tem uma origem na cultura indígena americana, né, americana do sul, a gente tem que entender que ela pode ter várias outras funções a não ser somente para o uso medicinal dentro da cultura xamânica, né, que o pessoal chama, eu não gosto muito dessa palavra, gente, depois eu explico porquê, medicina da floresta. Eu não sei se foi, eu estou fazendo um levantamento, não sei se foi uma fala que veio do indígena ou se veio do homem branco. O animal de poder, por exemplo, veio do homem branco, da cultura norte-americana, né? Então, assim, a ayahuasca, ela é uma bebida, né? Ela funciona como medicina? Funciona como medicina, mas ela também tem outras funções. Ela provoca o transe, ela pode ter outros elementos que eu vou falar até em um outro programa com mais detalhes. E a gente tem que entender também a própria importância química dessa substância, a própria importância química. Então eu queria pegar essa parte do programa hoje para eu poder me expor. Então assim, eu não posso me colocar como um xamã de origem, mas eu posso me colocar com toda certeza que eu sou um feiticeiro de origem. Porque esses rituais que eu não posso mostrar para vocês e provar para vocês, eles são a marca registrada, e não só os rituais, como todas as minhas experiências, que infelizmente eu não tenho como passar para vocês aqui, todas elas, né, porque eu estaria me expondo demais. Então, assim, são fenômenos, são experiências que fogem de uma realidade que a gente criou, que é essa realidade. Aos olhos das pessoas que são conservadoras, aos olhos da ciência, que boa parte é conservadoras, elas não iam entender. Mesmo as pessoas que são envolvidas com xamanismo. Mesmo. Mas tudo isso que eu venho falando para vocês, e eu vou falar e vou continuar falando, tem a ver com muitas experiências que eu já pratiquei, tá bom? Então, para a gente dar continuidade aqui, a gente pode pensar que o xamanismo ele tem 2 caminhos de origem.
que a gente pode chamar de duas teses. A primeira tese é que o xamanismo teria provindo dos povos caçadores, pescadores e coletores na Sibéria. Isso é uma tese, tá? Isso é um caminho de entendimento. Por contatos e migrações, teria se espalhado para o Ártico. Olha que interessante. Através dos povos Ianute, a Lapônia, a Ásia, a Oceania e a América. Pelo Estreito de Bering. Eu acho que eu até falei sobre isso. E aí, assim, começa uma coisa. Quando esse xamanismo, nessa tese, nessa primeira tese, supostamente, vamos falar assim, porque o xamanismo pode ter acontecido simultaneamente, ao mesmo tempo, em todos os continentes. Tá? Mas a gente não tem muita evidência de xamanismo antes. Assim, por exemplo, xamanismo nos 30 mil anos, 12 mil anos, 15 mil anos fora da Europa. Né? A gente tem alguma coisa, parece, talvez agora, na África, mas mesmo assim a gente ainda tem dúvidas. Mas no período do Neolítico, o período do Neolítico, né, que é aproximadamente 10 anos para cá, 10 mil anos para cá, desculpa, o xamanismo é latente em todos os continentes. Ele se apresenta em todos os continentes, tá bom? Mas antes, assim, por exemplo, no período do Paleolítico, a gente só vê de forma muito contundente na Euroásia, ok? Na Euroásia. Então, assim, a gente pode apresentar essa primeira ideia, ou essa primeira tese, como o xamanismo provindo dos povos caçadores, pescadores e coletores siberianos, e foi se espalhando. Mas o que a gente tem que prestar atenção, quando esses siberianos, esses xamãs, começam a fazer os seus caminhos para esses outros lugares já tinham suas culturas. Então, o que vai acontecer também? Esses lugares vão se adaptando ao que chega de xamanismo, e o xamanismo local também vai se adaptando à cultura presente desses povos. Então, eles vão agregando algumas coisas que não existiam no xamanismo, mas eles continuam ainda assim de origem, tá bom? Então, uma coisa que é importante a gente falar, há uma grande ausência do xamanismo na África. Né? Você não vai encontrar... Quinta latino é o biscoito, tá, gente? Ele adora latim. Ele fica fazendo isso o dia inteiro, mas eu peço desculpa. Bom, há uma grande ausência do xamanismo na África, onde se tem pouca evidência de xamanismo, mas você tem muita evidência de feitiçaria. Por quê? Você tem muitos feiticeiros que usam até possessão, algo que os xamãs não usam. Mas você vai falar assim, mas eu vi num vídeo siberiano que tem xamãs na Sibéria que estão usando esse esquema de possessão. É influência, como eu falei para vocês, de outras culturas. O xamanismo ele não tem ele não precisa desse meio para conseguir as outras realidades, porque os xamãs, como já disse várias vezes, ele que vai de encontro ao mundo dos espíritos. Ele não precisa de ninguém, de nada que é fora a realidade dele, ok? Então, assim, o que a gente vai encontrar, talvez, uma evidência mais forte de xamanismo na África é nos povos tongas. Eu não sei se fala tongas ou tonga, porque quando é um grupo, quando é uma etnia, a gente não coloca S. Na pesquisa, eu achei a palavra tongas, deve ser tongas mesmo. E os bosquimano, são duas etnias africanas que praticam xamanismo de longa data, de longa duração, de origem, tá bom? Isso na África. Olha só que interessante, o povo tongas é tongas mesmo. É um povo banto que vivem próximos ao rio Zambeze, na Zâmbia. Olha que legal. Norte do Zimbábue. E alguns remanescentes em Moçambique. Moçambique, desculpa, gente. Hoje estou engasgando de novo aqui. Então, a cultura deles se dá por uma relação matrilinear, e os xamãs eles se tornam xamãs por herança, tá? Por herança. E tem como base a sua subsistência a agricultura e a pesca.
E no passado, esse povo dos Tonga, eles eram muito ligados ao reino do Barotese ou Rotese. Não confundir, porque olha só, a gente não pode confundir o reino de Tonga, que fica na Oceania Polinésia, que também praticava o xamanismo. Então, assim, o reino de Tonga na Polinésia é Tonga só. O povo Tongas é na África, ok? É umas coisas interessantes aí. Bom, essa é a primeira tese, de que os xamãs poderiam então surgido ali, o xamanismo poderia ter surgido na Sibéria e se espalhado através desses caminhos que os xamãs vão percorrer. A segunda tese, que eu acho até mais interessante, assim, ou ela mais ampla, ou ela talvez mais, enfim, a gente pode entender ela de uma maneira mais geográfica. O xamanismo teria um produto típico de modo de vida da caça na floresta, de forma que pode emergir de maneira independente em várias regiões do mundo. Ou seja, o xamanismo se apresenta no mundo ligado, a princípio, isso no Paleolítico, a relação com a caça, ok? E ligado às florestas. Uma hora eu vou falar só sobre as florestas, tá? O significado simbólico, o significado ecológico, enfim, esses são assuntos que têm a ver com o próprio xamanismo. Maurício aqui, na minha modéstia, eu não gosto de usar essas palavras, né, modéstia e tal, mas assim, no meu entender, acredito que o xamanismo se apresenta nas junções das duas coisas. Houve um xamanismo diferenciado na Sibéria e ao mesmo tempo no mundo se apresenta vários xamanismos e eles vão se encontrar em algum momento. Eu até arrepiei, tô arrepiadaço, olha só. Em algum momento eles vão se encontrar e aí vai se dar o xamanismo que eu falo, o xamanismo de origem, né? Olha que interessante. Ah, tá. Quando esses xamanismos aparentemente se encontram, ou xamãs da Sibéria indo para vários lugares, ou alguns xamãs Homo sapiens que saem da África, vão para a Euroásia e também levam para eles algum tipo de xamanismo, isso no Paleolítico, tá? E depois eles se espalham no Neolítico em todos os continentes. Quando parece que isso acontece, há um impulso no xamanismo siberiano ou no xamanismo da Euroásia, né? Isso se dá em torno de 38 a 15 mil anos, ou seja, ele pega ele pega o final do Paleolítico, tá? Existem vestígios fortemente encontrados em achados arqueológicos em cavernas, confirmando isso que eu estou falando, tá bom? Eu vou correr porque, como eu falei muito, a gente tem só um pouquinho ainda de tempo aqui para a gente poder fechar esse programa de hoje. A floresta siberiana, olha que interessante. A floresta siberiana. A floresta siberiana ela está presente ainda, é uma parte do planeta que é quase que intocável, apesar que o homem também passou por ali, né? As grandes corporações. Eu não gosto muito de delegar culpa, essa culpa mundial, nós somos o culpado por isso. O culpado são as grandes corporações, gente. São as grandes corporações. Mas você usa garrafinha de plástico. Porque nós somos, de uma certa maneira, logicamente que hoje nós temos a educação ecológica, até um certo momento da nossa vida na cidade nós éramos obrigados a usar esse tipo de material, né? Infelizmente eu uso ainda, né? Eu posso falar que então eu contribuo infelizmente, mas eu estou aos poucos eliminando isso, né? Então assim, a gente pode ter uma educação ecológica e viver de uma maneira saudável, junto com a natureza, junto com a fauna e flora, né? De alguma maneira. Então, assim, a floresta na Sibéria ela ainda está lá, persiste de maneira quase que intocável. O que chama atenção, olha que interessante, o xamanismo ainda muito presente, ainda é presente, mas quando se começa a explorar, quando a Rússia, o governo russo e outros países e outras culturas começam a explorar a Sibéria para tentar entender quem é esse pessoal xamã, por que eles conseguem andar na brasa? Por que eles conseguem comer a brasa? Como que eles conseguem entrar em transe? Por que eles usam aquelas roupas? Enfim, quando eles começam, já no século XIX, não era com tanto recurso assim, a frequentar esses lugares, já começam a perceber coisas
interessantíssimos ali, de que ainda esses povos da Sibéria viviam de uma maneira muito próxima ao Paleolítico. E isso fica, né, esse tipo de cultura de caça, pesca e de vida primitiva, no sentido de primeiro, se persistiu, gente, até 1930 do século passado. Olha que louco, né? Então, assim, existia ainda essa forma de existência até o 1930 do século passado. Então, o que era favorável para o xamanismo, ou ainda é, né, vamos falar assim? Uma floresta com clareiras e lagos, muitas clareiras, onde eles faziam várias coisas ali, ritual, festival, que eles ainda fazem, né? Ainda fazem. Mas até essa data também de 30, eles perceberam que ainda existiam alguma tribo, vamos falar assim, alguma cultura, que eles se situavam mais na estepe, menos arborizada, e eram ocupadas por criadores nômades. Então eles ficavam um tempo ali numa terra, cultivavam ali o que eles tinham que cultivar, criavam os animais que tinham que criar, mas eles migravam para outro lugar. Olha só, gente, até meados, até anos 30, vamos falar assim, do século 20. Então é isso, mais ou menos é isso que eu quero apresentar sobre esses dois caminhos de entendimento de origem do xamanismo, tá bom? Eu vou falar mais para frente sobre isso, né? Tem um historiador, eu acho que ele é de origem americana, se não me engano, ou inglesa, que ele trata mais desse aspecto histórico, que é raro você ter um historiador mais ligado ao xamanismo. O Mircea Eliade, ele é um historiador das religiões, então ele vai pelo caminho da religião. Ele pega, então, muitos aspectos da religiosidade que a gente vê no próprio xamanismo. Não que isso nos dá a certeza que o xamanismo é uma religião. Ela não é uma religião. O xamanismo é um sistema cultural, né? Com várias questões, com vários braços, né? Que tem várias funções. Então, assim, o xamanismo ainda é muito vivo na Sibéria. Mas não existe mais nesse momento um xamanismo em estado puro, em nenhum lugar no mundo, gente. A não ser que, por exemplo, você tem um xamanismo no Japão que hoje é administrado pelas mulheres. Não sei se eu falei isso. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, muitos xamãs foram mortos e eles tinham que ir para a linha de frente da guerra. Infelizmente, a tradição que era passada de herança foi delegada para as mulheres para que não sumisse o xamanismo no Japão. Eu sei porque uma amiga minha, infelizmente eu perdi o contato dela, gente. Ela me passava essas informações e ela fez amizade, olha, estou arrepiado de novo. Ela fez amizade com uma mulher que era uma das cuidadoras desses lugares fechados, sagrados de xamanismo japonês, e ela, como ocidental, e mesmo as japonesas não podiam frequentar para poder se preservar, porque o japonês ele tem essa organização, né? E mesmo nas Américas, mesmo entre os indígenas, raramente você vai ver um xamanismo puro, infelizmente, gente, infelizmente. Mas enfim, pode existir na China, afastada das grandes, pode existir no norte da Europa, pode existir em vilarejos muito afastados que não tem, talvez, a influência muito contundente da cultura ocidental, então pode existir. As Américas, ela está totalmente sobre o jugo da influência do pensamento ocidental. Totalmente. Infelizmente. Mas, enfim, isso se chama de aculturação, né? Só para fechar, sobre a floresta, os xamãs na floresta siberiana, já falei sobre isso. Que o xamã se destaca por ser coletor e caçador, um perito então eles conhecem, assim, é igual os indígenas brasileiros, né? Eles conhecem, gente, em detalhes eita, sempre erro as palavras, eu peço mil desculpas. Assim, em detalhes a floresta como um todo, né? Lógico que a gente tem que entender que os indígenas são floresta. Não tem como não falar o contrário. Como que eu vou falar que os indígenas estão na floresta? Não. Os indígenas são a floresta, ou os indígenas são floresta. Os siberianos
que vive ainda nessa cultura da floresta, eles também são floresta, né? Então, assim, mesmo o indígena que vai morar na cidade, ele ainda é um indígena, é um floresta, né? Um indígena na floresta. Por quê? Porque eles fazem parte daquela estrutura. Há uma comunicação que a gente não entende. Por isso que eles conseguiram desenvolver a ayahuasca e outras substâncias, né, que para a ciência ainda é um grande mistério. Como que eles chegaram nisso? Entendeu? Olha, na última, como fala? No último programa, o título do programa eu tinha colocado no final o cavalo. E eu percebi que ninguém comentou nada. Eu percebi que vocês não comentam nada, gente. Fiquem à vontade, quebrem a timidez. Eu sou tímido por algumas coisas, mas eu quebro essa timidez também. Perguntem, questionem. Poxa, mas por que estava tambor no título e você não falou nada do tambor? Eu citei a palavra tambor, talvez vocês não perceberam. E questionem, perguntem. Se tiver alguma novidade, alguma informação que é interessante, relevante, que tenha a ver com o xamanismo de origem, tragam. Vamos dialogar. A gente está aqui para conhecer juntos, né? Existe um grande sociólogo chamado Richard Sennett, que ele escreveu um livro chamado Juntos. A sociedade, ela existe porque existe um grupo de pessoas. A humanidade existe porque existe um grupo de pessoas. O xamã, mesmo ele sendo solitário nas suas práticas, ele exige uma equipe em torno dele para auxiliar ele. Olha que interessante. Então, gente, fique à vontade para perguntar, para colocar as questões. O cavalo é o tambor. Eu não vou entrar em detalhes, tá? Só vou para finalizar, para poder assim colocar um pouco para vocês. O tambor, assim, quando o tambor ele está no seu, quando o xamã está no auge da batida e essa batida já tomou conta do cansaço extremo do seu corpo, o seu corpo está assim deliberadamente exausto, o xamã ele monta no tambor. E o tambor ele tem várias funções. É como a bebida, gente, como essas substâncias, como o cogumelo, a ayahuasca, não como eu falei no início. Então tem várias funções. O tambor tem várias funções, né? Então eles montam no tambor como se fosse um cavalo que sai a galope de encontro a esses espíritos, a essas outras realidades, a esses mundos inatingíveis para o homem comum. Então ele monta nesse cavalo que é o tambor, né? Uma coisa que é interessante, nós não temos assim uma evidência forte, arqueologicamente falando, de quando que surgiu o tambor, quando que foi inventado o tambor, ou quando se começou a usar o tambor. Nós temos assim registros em desenhos em paredes rochosas pelo mundo, principalmente na Euroásia, na Sibéria tem bastante, de xamãs usando o tambor no período de 10 mil anos atrás, 12 mil anos atrás, 15 mil anos atrás. Só que a gente não tem uma referência mais antiga, 20 mil anos nós não temos. Nós temos uma referência de uma flauta, que eu não sei se hoje eu vou conseguir colocar as imagens para vocês, de uma flauta. Eu posso até falar mais para frente num outro encontro nosso, né? Uma flauta que tem 35 mil anos de existência, uma flauta com escala. O instrumento musical ele é matemática, né? Ele é construído e pensado através da matemática, né? Só para a gente ter uma ideia, olha só, não se sabe quando o tambor foi inventado na Sibéria, não se sabe, né? Quando que ele se apresenta, quando que ele aparece. A gente tem assim evidências de uns 13 mil, pode ser mais antigo. Há uma linha de pensamento em que se possa ser de herança dos povos do Ártico. Então há uma ideia, há uma pesquisa de que talvez os tambores da Sibéria venham do Ártico, venham dos povos que viveram no Ártico. Mas também há tambores siberianos que lembram muito os tambores tibetanos, em especial dos xamãs negros, que o Zé Alves vai falar, os xamãs negros, os xamãs brancos, né? Que são os bons, né? Que não vou ter tempo de falar agora hoje. São semelhantes entre os siberianos,
são semelhantes entre os Shukishi e os Inuit. Então, assim, pode ser que naquela... Lembra que eu falei no início da fala que o xamanismo poderia se dar de duas maneiras, né? Ou em conjunto, essas duas maneiras. Ele se apresenta de uma forma geral, né? E ao mesmo tempo pelos continentes, ou ele se apresenta na Sibéria e depois ele caminha para as outras estruturas, né? E talvez assim esse caminhar mais para frente num xamanismo já existente, os siberianos vão incorporando essa cultura do tambor, né, influenciado talvez por essas culturas do Ártico, do Tibete e talvez até da Índia, né? Fala aqui também, ó. Mas também há na ilha de Java, na Indonésia e na Índia, tambores idênticos, muito idênticos aos tambores usados por povos siberianos. Vale lembrar que o povo siberiano é um dos mais antigos do mundo, como os povos Dogon na África. Mas a gente tem que entender que os povos chinês, tibetano, indiano também são muito antigos, né? Então fica difícil a gente dar um parecer quem influenciou quem. Então pode ser que ali houve uma mistura de tudo ali, né? Então isso é importante a gente ter essas referências, essas ideias, essas informações, tá? E olha só, a ideia de que o tambor é de uma só face vindo da Índia, Sibéria ou do Tibete cai por terra. Ah, tá, eu vou mostrar uma imagem, porque até então se pensava que o tambor de uma única face, né, porque você tem tambor de duas faces, de uma única face, existiria só na Índia, Sibéria, Tibete. Não, você vai encontrar em outros lugares do planeta, através desses desenhos que eu falei, que a gente pode chamar de grafismo rupestre, né? Então, assim, quais são as funções, além de outras que a gente pode pensar, dos tambores que é usado pelos xamãs, principalmente na Sibéria, tá? Olha só, eles provocam efeitos neurofisiológicos. Os tambores podem acompanhar dança, não só a dança no sentido ritualístico, mas a dança como cultura, a dança como diversão, a dança como um meio de se conhecer as pessoas, de se juntar às pessoas, tá? Induzir ao transe, o tambor ele tem essa função também de impulsionar o transe, isso em várias culturas, isso tem explicações até da própria ciência, né? Através do que a gente entende como ruído branco, que um dia a gente pode falar sobre isso. Os tambores também têm como função de invocar os espíritos. Tanto é que você vai ver alguns tambores que aqui na parte de trás vocês têm algumas figuras. Algumas vezes pode ser os espíritos que auxiliam eles, pode ser os animais amigos, como eles falam, né? Ou, como eu falo, animais guardiãos, os animais guardiães que os auxiliam também, tudo aqui atrás, né? Então, assim, o tambor pode ter essa função também de invocar os espíritos. Olha, como é forte esse instrumento, por isso que eu falo, quando uma pessoa, mesmo ela não sendo um xamã, e quer de fato ter um tambor, seria interessante, não uma obrigação, a própria pessoa construir, e ela tentar de alguma maneira resgatar em algum sonho, né, em algum sonho dela, tentar trabalhar isso, de como ela construiria esse tambor para ela. Seria o ideal, mas se não for, é interessante a pessoa adquirir um tambor e poder trabalhar, nem que for por um sentido mais de um ritual, apenas para a pessoa se sentir mais conectada, vamos falar assim, a essas referências do mistério, né? Mas logicamente que só um xamã que vai conseguir de fato penetrar nessas realidades tão complexas, nessas realidades tão distantes da nossa vida comum. O xamã, os tambores, é que o avião está passando. Olha o barulho que faz esse horário, gente. Agora são o quê?
umas 6 da tarde, né? Por isso que tem esse horário, por isso que tem esses barulhos todos, né? São os espíritos fazendo seus barulhos. Uau! Então, assim, o tambor também tem a função de salvar as almas. Olha, lembra que eu falei da alma serpente, da alma corporal, que ainda tem muita coisa para se falar sobre isso. E determinados xamãs possuem essa técnica na utilização, então, dos seus tambores para salvar as almas. As almas que estão perdidas, que se perderam por algum motivo, seja um motivo psicológico, olha, ou seja por um roubo, alguém levou, algum espírito levou, ou por alguma doença muito grave. Então, os tambores têm essa função. Olha que interessante, os tambores também é um meio de transporte do xamã, o cavalo, né? Um meio de transportar, de conduzir o xamã em alta velocidade, é uma coisa impressionante. Eu acho que não sei se eu mostrei um vídeo, eu vou deixar o link, vamos ver se eu lembro, gente. Se eu não lembrar, me lembre na outra. Um link de uma xamã siberiana, junto com outros xamãs ali, ela perfura o fígado dela para dar uma dimensão maior no seu transe. E quando ela está batendo o tambor, é uma coisa impressionante, que você percebe que ela... Eu tenho vários vídeos de xamãs batendo o tambor, e você vê alguns assim, fazendo até esse gesto de como estivesse mesmo pairando. E você percebe alguns, é muito interessante, balançando. Lógico que eles estão às vezes pulando ali, como se os pés estivessem, de fato, de alguma maneira assim, mexendo em cima de um cavalo, assim, naquele galope. Muito interessante. O xamã, além de tudo isso que eu falei, também é um objeto mágico, ele pode ser usado de outras maneiras, não só apenas para isso tudo que eu falei, mas como um objeto mágico, às vezes até como um oráculo, ou como outras tarefas ligadas à magia. O tambor, o tambor do xamã, ele tem que ser feito através, sempre pensando através de uma árvore, daquilo que a gente chama da árvore cósmica. Então, são madeiras específicas. O tambor não pode ser feito por qualquer madeira. Não. Tem todo um processo, como hoje não é uma fala só de tambor, é só para vocês ficarem mais aguçados e interessados, tá? Então tem que ser uma madeira específica que eles chamam de madeira cósmica. Eu falo uma hora sobre isso, sabe? Eu vou fazer um apontamento aqui numa fala nossa, num encontro nosso, só com uma fala sobre os tambores. E para fechar nosso encontro aqui, os tambores também servem como comunicação com as almas, né? Então ele se comunica com o espírito, ele salva as almas, ele invoca o espírito, ele é um meio de transporte, é um objeto mágico, ele tem que ser feito de madeiras específicas que a gente chama de árvore cósmica. Ele provoca efeitos neurofisiológicos. Esses efeitos neurofisiológicos é importante falar. Quando você pega aquele grupo de pessoas que tem os seus tambores feitos ou não, feitos por eles ou não, de uma maneira menos xamânica, vamos falar assim, profunda, e vão para o Parque Ibirapuera tocar os seus instrumentos, é super bonito, eu acho que tem que acontecer isso, mas aquilo não é xamanismo. Mas esses tambores, como eles têm uma estrutura e provocam um determinado movimento, não só o som, tá, gente? Um determinado movimento, mas o som também, porque o som ele é algo ligado à química e à física, provoca então nessas pessoas que estão fazendo esse tipo de evento efeitos neurofisiológicos. Elas vão pensar que estão em transe, mas não estão em transe. Existe, então, uma comunicação em ondas, né? Eu não sei explicar que eu sou tão péssimo em física, gente. E que então essas pessoas entram de fato num estado de relaxamento. É muito interessante, é muito bonito, é muito interessante. Eu acho que é legal fazer. É uma forma da gente trazer para a gente a herança do xamanismo. Gente, eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos. Desculpe hoje pelos barulhos que aconteceram no decorrer da nossa conversa, mas infelizmente essa semana foi muito corrida. Eu consegui gravar hoje é segunda-feira, muito em cima. Geralmente eu tenho 2 vídeos gravados, né? Quero agradecer de coração a todos vocês.
Se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade, né? Pode colocar aqui nas mensagens do próprio programa, ou se vocês quiserem no Messenger, enfim. É mais difícil responder o WhatsApp, porque eu fico muito confuso no WhatsApp, é muita gente, é muito grupo, é não sei o que, enfim. Mas tem lá o meu e-mail, você tem o meu Messenger, é mais interessante ali, ou mesmo ali nas mensagens do programa, tá bom? Gente, eu quero agradecer, então, sempre pela presença de vocês e tenham uma boa semana, né? E espero vocês aqui novamente para compartilhar mais esse caminho, né? O xamanismo é um assunto inesgotável, precisamos sempre prestar atenção nos detalhes do xamanismo. A minha fala, ela vai estar sempre presente, ligada ao xamanismo de origem. Eu gostaria muito que vocês prestassem atenção naquilo que eu falei no início sobre o meu posicionamento, como eu vejo o xamanismo, não é? Como eu entendo o xamanismo, como a história me apresenta o xamanismo, como a antropologia e a arqueologia me apresentam o xamanismo, e como as minhas experiências me mostram o xamanismo, né? São coisas assim que eu passei extraordinárias, né? Sob vários aspectos, no aspecto no aspecto sublime, no aspecto mesmo no aspecto terrível e no aspecto do encanto. Uma boa noite, desejo a vocês saúde, sucesso e conte comigo aí para o próximo programa, nos caminhos do xamanismo aqui na Cron TV. Cliquem e adicione a gente aí nas redes sociais. Forte abraço, gente!